Bom dia, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para tratar a respeito da ciência da filosofia e demais ciências ao qual a gente possa desenvolver algum conhecimento, né? Não sei se eu já deixei claro para vocês durante os outros vídeos que eu já fiz, né? Eu fiz faculdade de filosofia, né, na Bennett, antiga Bennett. Marquês de Abrantes 55, no Flamengo. Estudei na Uninter, na UCP de Petrópolis e na Estácio também. Só que infelizmente eu não consegui terminar meu curso ainda de filosofia, mas eu estou fazendo esse canal aqui tentando compartilhar aquilo que eu aprendi até agora. Sei que é muito pouco ainda, mas eu espero que possa ser útil para alguém. E quem sabe para bastante pessoas que gostam de ter uma visão diferente da ciência e principalmente da filosofia. Porque a filosofia é a nossa ciência mãe, né? Vamos dizer assim, que ela nos ajuda a pensar corretamente, a pensar melhor, né? Ela nos leva a caminhos de grandes perguntas, não vou nem dizer de grandes respostas, mas de grandes perguntas, porque, na verdade, algumas perguntas são tão maravilhosas que são mais valiosas do que muitas respostas, né? Isso todo mundo já sabe, mas é sempre bom frisar. Então, hoje eu estava pensando em passar para vocês algumas coisas do senso comum, mas eu vou dar uma esticada na minha fala e a respeito disso mesmo que eu acabei de falar, de questões, né? É muito bom você ter um relógio e pegar o seu pulso e ver o horário, né? A gente mede a temperatura também todo dia, passa na televisão, enfim. Então a gente se preocupa muito com o nosso tempo, né? Na verdade, lógico que a gente tem que se preocupar porque nós temos que ter afazeres sim, não podemos ser, não é que não podemos, mas não é muito bom ter uma vida vagabunda, vamos dizer assim. A gente tem que ter compromisso com alguma coisa, com as pessoas, com a sociedade. Isso tudo é importante. Agora, a questão das perguntas, né? Não são muitas as perguntas, mas são perguntas pontuais, né? Primeiro, pode ser várias perguntas, mas sempre com alguns conectivos interessantes, que é o que, por quê e como, né? E para que também, no sentido da filosofia. Que ninguém pergunta para que matemática, ninguém pergunta para que geografia, ninguém pergunta para que história, mas quando se trata de filosofia, ninguém pergunta nem para que literatura ou poesia, mas para algumas questões em referente à filosofia, as pessoas perguntam para que filosofia. Eu diria até realmente do jeito que os outros acadêmicos gostam de tentar gozar da cara dos filósofos, né? Ou é uma brincadeira, não sei. Como dizia, se eu não me engano, o nome do cara é Antônio Bulhons, ou Anthony Bulhons, né? Que ele diz aquela velha máxima, né, acadêmica, né? Mais ou menos assim, que a filosofia é uma coisa tal que sem a qual continua tal e qual. Na minha opinião, ou pela minha observação, ele está se referindo ao status quo, né?
que é a filosofia ou a normatização, né? Porque por mais que a filosofia seja subversiva, ela não pode ser baderneira, é diferente, né? Então, assim, ela é subversiva na estrutura do homem, na estrutura mental, na estrutura psíquica, até mesmo eu diria na paz interior que a pessoa tem que ter consigo mesmo. A questão do conheça-te a ti mesmo também é muito importante. Então, assim, essa é a questão. E eu vou respirar um pouco aqui porque eu não posso acelerar muito a minha mente, senão eu acabo me perdendo. A gente está falando, no caso, sobre perguntas, né? Então, as principais perguntas que, no caso, a gente deve fazer a respeito do que, como e porquê, no caso, é perguntas como o que é a loucura, o que é o tempo, né? Tem várias outras perguntas. Como posso também sentimentalizar, vamos dizer assim? Se é que é um sentimento, não só, às vezes ultrapassa o sentimento, o amor, a questão do amor, da felicidade, do prazer, da alegria, da ansiedade. Tudo isso são questões filosóficas, o próprio suicídio em si, né? Os objetos de estudo, a gente tem que falar também, porque assim, a gente começa filosofando dessa forma, né? A gente começa a se perguntar verdadeiramente, porque se eu for fazer perguntas só para dizer que eu sou filósofo, não adianta de nada. Eu tenho que realmente perguntar com o peito rasgado e viver aquilo ali, né? Assim como os cristãos vivem a palavra de Deus, cada religião, cada pessoa que é de determinada religião segue aquilo ali, vive aquilo ali praticamente. O filósofo ele tem que viver aquilo que ele entende da filosofia, porque a filosofia é muito ampla, né, e complexa. Ela não é difícil nem complicada, ela é complexa somente. Então, assim, não é difícil, é acessível para qualquer pessoa, porque quando você chega na faculdade, você já tem uma bagagem, você já viveu bastante coisa, nem que seja uma vida curta. Adolescentes, jovens que resolvem, jovens que resolvem fazer filosofia. Muitas vezes eles viajam na maionese em algumas coisas, principalmente quando Platão fala sobre a República, o livro 10 do mito da caverna, da alegoria da caverna de Platão. Então, assim, só que na verdade não, né? A verdade é que a filosofia é uma ciência séria, uma ciência comprometida com a verdade. Não estou dizendo que ela é a verdade, ela é comprometida com a verdade, seja lá qual for essa verdade, científica, bíblica, religiosa no caso, né? Seja lá o que for, ela está ali para dar a contribuição dela com as demais ciências. E ela, eu sempre digo que ela é uma fiscalizadora das ciências, né? Porque ela sempre está ali na ciência, ela questiona, né, na filosofia da ciência, ou ciência da filosofia, vamos dizer assim. Algumas disciplinas filosóficas podem ser invertidas em relação à disciplina que se passa na faculdade, né? Filosofia política, né? Que questiona a própria política, o que é a política, né? E a gente diria que política, na verdade,
é uma ciência. As pessoas levam muito mal a política, né? Na política possui os partidos, aqui no Brasil é dessa forma, né? É os partidos políticos representados por políticos e tem o governo que também é representado por determinados políticos, por determinados partidos e uma série de pessoas que estão por trás e trabalham junto ou não com o presidente, né? É lógico isso, todo mundo sabe disso. Enfim, então no caso, assim, como eu estava falando, filosofia política é uma ciência também. Assim como o próprio xadrez, que eu gosto tanto, é uma política, é uma ciência, né? Política é ciência, xadrez é ciência, arte é uma ciência, né? Charlie Chaplin, por exemplo, ele gostava muito dos músicos. Ele elogiava muito os músicos, porque os músicos são pessoas inteligentíssimas, são pessoas muito concentradas, focadas, né? É lógico que Aristóteles já dizia também que todas as ciências serão mais importantes do que estas, mas nenhuma será superior. Então, assim, infelizmente não é sendo prepotente isso, é uma coisa lógica, é uma coisa que é perceptível isso. Infelizmente a filosofia ela é suprema nesse sentido, né? Até mesmo em relação a alguns debates religiosos, mesmo porque a gente sabe que a filosofia foi tomada como escrava da teologia durante toda a Idade Média. Aí você me pergunta por quê? Se já existia teologia, para que eu vou precisar de filosofia? Então, a gente pode pensar um pouco e descobrir que, no caso, a filosofia era respaldo, né? Dava respaldo, vamos dizer assim, para que a teologia interpretasse a própria Bíblia, né? Mesmo não só a Bíblia, mas como vários outros livros já existentes, né? De muitos filósofos, desde lá do século VI a.C., até mesmo com os filósofos orientais, né? Eu não domino muito os filósofos orientais, tenho muita curiosidade para conhecer, eu acho que me faria muito bem, e aliás até é uma boa pedida que eu vou começar a pesquisar sim. Mas como eu ia dizendo, no caso eu estava falando sobre a filosofia, né? Quando que ela começou e até certo ponto que algumas pessoas começaram a estudar, né? Na Idade Média a filosofia. Só para ter uma ideia, para fechar aqui, mais uma vez eu falando sobre a patrística e a escolástica, né? Porque na patrística ainda permeia a filosofia de Platão. Já na escolástica permanece a filosofia de Aristóteles. É isso que eu queria dizer para vocês hoje. Muito obrigado, tudo de bom para vocês. Compartilhe, dê o joinha para que esse canal possa um dia progredir, né? Se vocês tiverem perguntas dentro das minhas limitações, das minhas condições atuais, eu pretendo respondê-los, né, da melhor forma possível diante das minhas limitações. Muito obrigado e até a próxima.